Olá pessoal, nesta aula nós vamos dar prosseguimento ao estudo da taxa de retorno desejada que nós iniciamos na aula passada. Vou dar uma ênfase no que nós chamamos de beta, que mede o que? A exposição que o seu ativo investido tem ao risco de mercado. Qual é a exposição que a empresa que você investe tem ao risco de mercado? O risco de mercado é medido por quem? Pelo spread dele, o que nós chamamos de prêmio pelo risco de mercado. Então, pelo modelo CAPM que nós vimos na aula passada, o retorno desejado de um investimento, ele pode ser estimado como sendo uma taxa livre de risco, de um ativo livre de risco, mais um spread ou um prêmio pelo risco de mercado, que é o que? Multiplicado pelo risco que o seu ativo investido tem ao risco de mercado, que é medido pelo beta. Bom, e como é formado este beta? Em um modelo de mensuração simplificado, ele é medido como a covariância entre o ativo e o mercado, certo? Sobre a variância do mercado. Aqui, se eu usar o IBOV, o mercado é a carteira que compõe o Ibovespa. Aqui também seria o que? A variância dessa carteira. Se eu usar a Small Caps, o índice Small Caps, eu uso aqui no mercado o índice Small Caps e aqui embaixo também a variância da carteira de Small Caps. Mas o que eu quero que vocês entendam é quais são os fundamentos que estão nesse beta, que nós chamamos de beta fundamental ou beta fundamentais. Esse beta ele é formado, pessoal, por dois riscos, basicamente. O risco financeiro e o risco do negócio. O que é o risco do negócio? É o risco do segmento. É o risco que está também indexado ao risco operacional da empresa. Por exemplo, uma empresa de aviação tem um custo fixo muito alto e tem um risco do negócio também muito mais alto do que outros segmentos. Então, por exemplo, o risco do negócio de uma empresa de aviação é maior do que, por exemplo, o risco do negócio de uma empresa de saúde que tem, por exemplo, em hospitais. Isso é óbvio, né? Até por uma questão de lógica. Agora, o risco financeiro vem do financiamento, do endividamento da empresa. O risco do negócio, ele pode e ele é medido no mercado como um fundamento que nós chamamos de beta não alavancado. O beta não alavancado, ele capta o risco do negócio, daquele segmento, por exemplo. E que, por analogia, o mercado, os analistas têm esse risco como sendo médio daquele segmento. Um risco operacional, um risco do negócio. Como eu falei para vocês, por exemplo, numa base mundial de mercados emergentes, o segmento de aviação, de transporte aéreo, tem um beta não alavancado de 1,1, maior do que o beta da carteira. Mas aqui é só o risco do negócio. Enquanto, por exemplo, na área da saúde, hospitais, esse beta é de apenas 0,66. Veja que é bem menor do que o beta do segmento da aviação. Como eu disse, o segmento da aviação tem um risco operacional, um risco do negócio maior do que o da saúde hospitalar. Agora, a esse beta nós agregamos o quê? O endividamento da empresa, que é um outro fundamento para formar o beta alavancado que nós chamamos. Que esse beta aqui é o que é chamado de beta alavancado, que tem o risco do negócio e o risco de financiamento. Esse risco de financiamento você vai medir pelo quê?
pelo endividamento da empresa. Quanto mais endividada a empresa está, mais risco financeiro ela tem. Então o beta alavancado dela vai ser maior do que uma empresa menos alavancada, menos endividada. Por exemplo, a empresa Gol hoje apresenta um beta alavancado de 2,5, certo? Ou seja, veja que o segmento dela apresenta 1,1 e o beta dela 2,5. Enquanto que, por exemplo, a Fleury, que é da área de saúde, ela tem um beta alavancado, com o risco financeiro incluso, de cerca de 0,80, certo? 0,8. Por quê? Porque ela tem endividamento, mas não é tão endividada como a Gol, aqui nesse caso. Entenderam quais são os fundamentos que estão inclusos na formação desse risco de exposição ao risco de mercado que a empresa tem? A empresa que você está investindo? Lá no nosso canal do Telegram, nós temos uma planilha lá chamada Retorno 2020. E nessa planilha tem os betas de todas as empresas brasileiras. Esse beta alavancado e esse beta desalavancado também tem lá, de cada uma das empresas, individualmente. Então acesse lá e pegue o seu beta, o beta da sua empresa, do seu investimento, para você formar a taxa. Eu ainda vou dar para vocês um exemplo. O exemplo que eu trouxe é em relação à aula anterior, partindo do exemplo da aula anterior, que foi o quê? Que o retorno, quando você investe na carteira de mercado, por exemplo, no BOVA11, que replica o índice Bovespa, ele será 2,75, que é a Selic esperada para 2021, mais 9,65 do prêmio pelo risco de mercado, esperado para 2021 hoje, o prêmio dado entre o retorno do Ibovespa menos a taxa livre de risco esperada para 2021, multiplicado pelo beta da carteira de mercado, que é 1. Nós chegamos na aula passada que esse retorno desse investimento seria de 12,40% esperado. Agora, imagine você tendo um investimento na empresa A e estimando uma taxa de retorno desejada. Você parte da Selic mais o prêmio pelo risco de mercado esperado, para tudo para 2021, multiplicado, por exemplo, pelo beta da Gol. Esse investimento, por exemplo, pode ser na empresa Gol, de aviação, que é 2,5 hoje. Logo, você vai ter um retorno esperado para esse investimento de 26,88%. Veja que ele é mais do que o dobro da carteira de mercado. Por quê? Porque o risco da empresa Gol hoje, que é expressado pelo seu beta, é maior, 2,5 vezes maior do que o risco da carteira de mercado. Ora, agora, imagine você tendo um investimento na empresa B, que, por exemplo, a Fleury. Você parte da taxa Selic mais o prêmio pelo risco de mercado esperado para 2021 e esse prêmio você multiplica pelo beta da empresa Fleury, que hoje é 0,8, o beta alavancado. Então você vai ter nesse retorno da empresa B esperado 10,47%. Veja que ele é menor do que o retorno esperado na carteira de mercado, no Ibov. Por quê? Porque ele tem um risco, uma exposição ao risco de mercado menor do que o da carteira. Você chega então a uma taxa de retorno esperada de 10,47 para esse investimento numa empresa como a Fleury, por exemplo. E a pergunta pode ser a seguinte: Moisés, e se eu tiver os dois investimentos? Ou até mais, 3, 4, qual seria o meu retorno desejado? Aí você faz o quê? Uma média ponderada. Por exemplo,
Se eu tiver 50% do meu investimento na Gol e 50% do meu investimento na Fleury, qual seria o retorno desejado para a minha carteira com dois ativos? A Gol e a Fleury, sendo que cada um tem 50% de investimento. Seria 50% vezes a taxa do primeiro investimento, mais 50% vezes a taxa do segundo investimento, que no caso aqui do nosso exemplo, daria 18,67% de rentabilidade requerida. Então, isso aqui daria 18,67%, numa proporção de 50% para cada investimento. Se essa proporção for diferente, por exemplo, 60% na Gol e 40% na Fleury, seria 60% da taxa da Gol e mais 40% da taxa da Fleury. E se eu tivesse 3, 4 ou 5 investimentos numa diversificação, por exemplo, seria a mesma lógica. A taxa esperada de cada investimento multiplicado pela participação daquele investimento na sua carteira. Isso tudo somados daria o seu retorno médio esperado naquela carteira. Atingiu ao final do período aquele retorno esperado? Seu desempenho foi bom. Não atingiu? O seu desempenho ficou aquém do esperado. Entenderam? Gostaram? Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. E não esqueça, lá no nosso canal no Telegram tem a planilha com os betas de todas as empresas brasileiras. Um forte abraço e até a próxima.